Olá, nós somos da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Porá, curso de licenciatura em Matemática, turma do 8º período, cujas orientadoras são Claudimeire Moreira Silva Oliveira e Luciana Soares da Costa, e as acadêmicas Bianca Silva, Jaqueline Machado e Karine Mares. Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouco e relembrar sobre polígonos, né? O que é um polígono? O polígono é uma figura geométrica, né, cuja palavra ela é proveniente do grego, que quer dizer poli, muitos, e gonos, ângulos. São figuras geométricas planas, né, e fechadas, formadas por segmentos de reta. Então, quando um polígono possui todos os lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos internos iguais, trata-se, então, de um polígono regular. E esses polígonos regulares, eles podem ser nomeados de acordo com a quantidade de seus lados. Bom, então os elementos de um polígono, vamos ver agora. O polígono é uma figura fechada, plana fechada, formada pela união de um número finito de segmentos de reta. Assim como exemplo, eu fiz esse polígono aí para a gente separar os elementos dele. Bom, os vértices são os pontos A, B, C, D, E, F, G e H. São os vértices de um polígono e são formados pelos encontros dos segmentos, que são AB, BC, CD, DE e assim sucessivamente. E esses são chamados de lados do polígono. Já os segmentos AF, AF, AE, AD e BG são as diagonais do polígono. Diagonais são os segmentos de reta que liga-se os vértices do polígono, ou seja, um vértice ao outro. Como eu já falei no início, né, podemos nomear os polígonos de acordo com os seus números de lados, certo? Então, tem-se a nomenclatura de cada polígono para facilitar. Então, um polígono que possui 3 lados vai chamar triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágonos. E assim sucessivamente. Bom, os polígonos também eles são separados em convexos e não convexos. Então, os polígonos são convexos quando qualquer segmento de retas que possui extremidades, né, em seu interior está totalmente contido no polígono. É o caso dessa figura do lado esquerdo. O segmento está todo contido na figura. Se existir algum vértice voltado para o interior do polígono, ele não será convexo. É o que acontece, né, do lado direito. Temos um segmento, né, e tem um pedaço voltado pelo interior do polígono. Então, isso não será convexo. Bom, então, as propriedades dos polígonos regulares, né? Primeiramente, todo polígono regular, ele possui o mesmo número de vértices, lados, ângulo interno e ângulo externo. Então, para verificar isso, eu coloquei um polígono aqui. E nele, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, 6 vértices, que é o ponto de encontro dos lados. E temos também 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos internos e, consequentemente, 6 ângulos externos, certo? Então, aí temos um polígono regular. Na segunda propriedade, temos que a medida de cada ângulo interno de um polígono regular, ela pode ser obtida por meio de uma fórmula, que é a seguinte: eu coloquei a soma dos ângulos internos, né? N, que será o número de lados, menos 2 vezes 180, certo? E como exemplos, eu coloquei esse aqui, ó. Então, vamos aqui recapitular. Essa fórmula aqui, ela é usada, então, para encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo dividido pelo número de lados que o polígono possui. Então, como exemplo, eu coloquei esse daqui, no qual se diz assim: qual a soma das medidas dos ângulos internos de um octógono? O octógono, ele possui 8 lados, né?
Então, jogando na formulazinha, temos que 8 menos 2 vezes 180. Então, temos que isso resulta 8 menos 2 é 6 vezes 180. Então, isso resulta em 1080. Então, a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono é de 1080 graus. Bom, e a terceira propriedade nos diz que a medida de cada ângulo externo de um polígono regular é obtido pela seguinte fórmula, né? 360 dividido por n. Então, como exemplo, eu coloquei esse daqui bem simples, ó. Qual é a medida de cada ângulo externo de um hexágono regular? Sabendo que o hexágono ele possui 6 lados, é só a gente jogar na formulazinha, né? Então, temos 360 dividido por n, que n é o número de lados. Então, a gente jogando na fórmula, temos 360 dividido por 6. Então, temos que é 60 graus. Então, a medida de cada ângulo externo de um hexágono regular é de 60 graus. Então, é isso, galerinha. Foi bem simples nossa aula de hoje. É só mesmo para a gente relembrar e conhecer um pouco mais sobre os polígonos. Muito obrigada pela atenção. Então, agora falaremos um pouco sobre os poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos em que sua superfície é composta por um número finito de faces e cada uma dessas faces é representada por um polígono. Lembrando vocês, polígonos são figuras geométricas planas. Então, dando continuidade, um poliedro possui os seguintes elementos: faces, arestas e vértices. As faces são as figuras planas que limitam um sólido. Como vocês podem ver aqui, então aqui a gente representou, né, uma das faces desse sólido. As arestas são os segmentos de retas que limitam as faces. Então, são todos os segmentos de retas aqui, ó, que limitam cada face do sólido geométrico. E vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, cada pontinho desse aqui, ó, cada encontro de segmento de reta forma os vértices. Então, agora passamos para a classificação dos poliedros. Um poliedro ele pode ser classificado como regular. E um poliedro regular é quando suas faces são polígonos regulares e congruentes. E de todos os vértices parte o mesmo número de arestas. Então, relembrando vocês novamente, né, polígonos regulares são aqueles polígonos que apresentam a mesma quantidade de vértices, de lados, de ângulos internos e de ângulos externos. E como exemplo desses poliedros regulares, a gente tem os conhecidos, né, poliedros de Platão, que são 5. Então, a gente tem aí o tetaedro, o octaedro, o cubo, que também pode ser denominado de hexaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Poliedros convexos. Então, os poliedros convexos, eles se desconvexam quando um segmento de reta, unindo qualquer dois pontos do poliedro, está totalmente dentro do poliedro. Então, as suas faces elas não serão cortadas, né? E assim eles não vão apresentar concavidades. Então, como exemplos também desses poliedros convexos, a gente tem os conhecidos poliedros de Platão, que são o tetaedro, o octaedro, o cubo, o dodecaedro e o icosaedro. E a gente tem também os poliedros não convexos. Então, né, os poliedros convexos, que também são chamados de poliedros côncavos, e como o próprio nome já diz, ele indica uma ou mais concavidade. Então, sendo assim, uma ou mais de suas faces é cortada pelo semiplano. Então, aqui a gente ilustrou os dois tipos de poliedros, né, os poliedros convexos e os poliedros não convexos. Então, como vocês podem observar, os poliedros não convexos, eles apresentam uma concavidade, né, no sólido geométrico. Então, essa é a diferença entre elas. E também, como vocês podem observar, uma ou mais de suas faces é cortada pelo semiplano, né, no caso dos poliedros não convexos. E a gente também tem os poliedros tipo prisma e pirâmide. Prisma ela é uma figura geométrica espacial formada por duas faces
que são congruentes e paralelas. Então, todas elas apresentam duas faces, né, que, como vocês podem observar, que são iguais, né, semelhantes e paralelas. E, além disso, o prisma ele possui faces laterais formadas por um paralelogramo. Então, como vocês podem observar também, todos esses exemplos aqui de prismas, eles apresentam essas faces laterais, né, no formato de um paralelogramo. E esse sólido ele é classificado de acordo com a base. Então, aqui a gente tem o prisma de base triangular, o prisma de base quadrangular, o prisma de base pentagonal e o prisma de base hexagonal. E a gente tem também a pirâmide, né, sendo considerado um tipo de poliedros. Então, a pirâmide ela é uma figura geométrica espacial formada por uma face poligonal e faces laterais triangulares. Então, como vocês podem observar, né, ela só apresenta uma base e todas as suas faces são triangulares. E o grande diferencial dessa forma está em seu vértice, que é pontudo e compartilhado, né, igualmente por toda a base. Então, como vocês podem observar, essa figura apresenta essa característica, né? Todas elas aí apresentam esse vértice pontudo. E elas também são classificadas de acordo com a sua base. Então, aqui temos a pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrangular, a pirâmide de base pentagonal e a pirâmide de base hexagonal. Continuando os nossos estudos sobre poliedros, vamos estudar algumas propriedades deles. Propriedade 1. A soma das arestas de todas as faces é igual ao dobro do número de arestas do poliedro. Vamos ver um exemplo. Um poliedro tem 6 faces quadradas. Vamos determinar a quantidade de arestas. Bom, então, de acordo com a propriedade, basta multiplicar o número de arestas de uma face pela quantidade de faces. E isto é igual ao dobro do número de arestas. Desta forma, temos que... Bom, se o nosso poliedro possui 6 faces quadradas, significa que ele possui 6 faces com 4 arestas cada uma. Então, segundo a propriedade, arestas vezes o número de faces, né, vai ser igual ao dobro de arestas. Então, vamos lá. 4 vezes 6 é igual a 2 vezes A. Então, 4 vezes 2A, né, vai ser igual a 4 vezes 6, 24. Então, A vai ser igual a 24 dividido por 2. Então, A, que é arestas, é igual a 12. Então, para o nosso poliedro de 6 faces quadradas, quantas arestas ele possui? Ele possui 12 arestas. Nossa segunda propriedade diz que a soma dos vértices de todas as faces é igual à soma das arestas de todas as faces, que é igual ao dobro do número de arestas. Então, vamos a um exemplo desta propriedade. Um poliedro com 5 ângulos tetraédricos e 4 ângulos hexaédricos, vamos determinar a quantidade de vértices. Então, da mesma forma que o exemplo anterior, a segunda propriedade diz que a soma das arestas de todas as faces é igual ao dobro do número de arestas. O número de arestas é dado pelo produto de 5 por 4 e 4 por 6, pois são 5 ângulos tetraédricos e 4 ângulos hexaédricos, ou seja, ângulos tetraédricos, né? Tetra vem de 4 e hexaedros, né? Hexa, que é 6. Então, vamos resolver. Significa que temos 2 vezes A, que vai ser igual a 5 vezes 4, mais 4 vezes 6. Então, 2A é igual a 5 vezes 4, 20, mais 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Então, 2A é igual a 44. Sendo assim, A é igual a 44 dividido por 2
Então, A é igual a 22. Então, são 22 arestas. Vamos agora estudar sobre a relação de Euler. Relação de Euler é uma fórmula matemática que relaciona os números dos vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Essa relação é dada pela seguinte expressão: V mais F é igual a A mais 2, onde V são o número de vértices, F o número de faces e A o número de arestas. Vamos verificar a relação de Euler no cubo. Olha, aqui temos o cubo e podemos verificar que o cubo possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Então, vamos ver se a relação é válida. Então, temos que V mais F é igual a A mais 2. Então, 8 mais 6 é igual a 12 mais 2. 8 mais 6 é igual a 14. 12 mais 12 é igual... 12 mais 2 é igual a 14. Então, a relação de Euler é válida para o cubo. A relação de Euler é válida para todo poliedro convexo, mas existem alguns poliedros não convexos para os quais ela também pode ser verificada. Dessa forma, dizemos que todo poliedro convexo é euleriano, que significa que para ele vale a relação de Euler, mas nem todo poliedro euleriano é convexo. Outra coisa, para ser considerado um poliedro de Platão, além de todas as faces apresentarem o mesmo número de arestas e todos os ângulos poliêdricos possuírem o mesmo número de arestas, precisa ser válida a relação de Euler. Então, para ser considerado um poliedro de Platão, também é necessário que seja válida a relação de Euler.